Festival de Música Colonial, eu acho que é um dos eventos mais importantes que a cidade tem, né? Virou um evento nacional, internacional, porque a gente recebeu gente de fora, né? Vinha gente da Europa inteira para cá tocar, apresentar. A gente teve esse privilégio na cidade, pessoas de importância internacional mesmo, de peso na música colonial, na música barroca. É um festival muito louvável, feito com amor, com muita paixão, né? E muito profissionalismo também. E a gente investia muito na cobertura do festival, porque era muito importante para a cidade, logo era muito importante para o jornal dar essa cobertura de fotografia. Era foto o dia inteiro, tinha fotógrafo na rua para fazer flash de gente na rua, de gente no restaurante, de gente ensaiando, de gente no concerto à noite. O Holocausto Brasileiro, ele surge na minha vida exatamente em 2009. Eu fui fazer uma entrevista com o Zé Laerte, que na época ele era só psiquiatra, depois ele veio a ser secretário de saúde de Juiz de Fora. E no meio da entrevista ele falou para mim: "Ah, Dani, antes que eu me esqueça, você precisa ver isso." Ele tirou da gaveta um livro que tinha sido publicado em 2008, com imagem que continha parte de fotos que foram feitas nesse hospital de Barbacena, o Colônia, em 1961. Eu viro assim e falo: "Uai, mas cadê o hospital, Zé Laerte?" Eu não conseguia ver nenhuma imagem do hospital, assim, as pessoas estavam nuas. Tem uma imagem muito impactante em que um monte de homem de cabeça raspada, semi-nu, assim, que me deu a imagem de um campo de concentração. Eu fiquei muito impressionada. E a publicação falava que 60 mil pessoas tinham morrido ali. Eu falei: "Não é possível, gente. Como assim? Eu não sei nada da história." E aí eu levei, obviamente, na mesma hora, peguei o livro dele emprestado. Falei: "Não, dá isso aqui pra mim. Eu preciso encontrar essas pessoas." Foi a primeira coisa que eu disse. Levei pro jornal. Naquele momento eu estava fazendo outras pautas. O jornal não podia dispor do meu tempo para aquilo. E aí, 2009, 2010, 2011, quando aquelas fotos completaram 50 anos, eu falei: "Gente, é agora ou nunca." E eu tava voltando de licença maternidade. Aí o jornal fala assim: "É agora." E eu tava meu filho, amamentando meu filho ainda. Meu filho tinha 5 meses. E eu falei: "O que eu faço? Eu vou ou eu fico?" Fiquei naquela situação, né? E aí eu lembro direito, meu marido falou: "Dani, você precisa ir. Eu te conheço, você não vai ficar feliz se você não for." E aí eu fui, deixei meu filho, parei de amamentar pra gente começar a viajar. E a gente ia e voltava, assim, foi um mês assim, de loucura, em que a gente ia todos os dias e voltava. E aí eu peguei aquelas fotos e saí por Barbacena fora pedindo a ajuda das pessoas, se elas conseguiam enxergar alguém naqueles rostos de 50 anos atrás, algum rosto conhecido. E aí eu fui para vários endereços errados, né? Mas quando eu achei o primeiro sobrevivente, a primeira pessoa fotografada pelo Luiz Alfredo, eu falei: "Nossa, a gente tem a história e tal." E aí a gente publica a série contando a história. E na abertura da matéria, no lead, eu já falo: "Na cidade do Holocausto Brasileiro." Foi um termo assim, de início. E aí isso manchetou a matéria, né? Holocausto Brasileiro, 50 anos sem punição. E a gente solta, então, a gente escreve 7 matérias e começa a soltar todo dia uma. No domingo, quando a gente solta a primeira matéria que a gente soltou domingo, gente, foi uma repercussão também nacional, foi uma coisa impressionante. Eu nunca tinha visto nada igual, assim, aquilo.
talvez uma coisa parecida com Cova 312, de repercussão nacional. Mas aquilo explodiu, entendeu? As pessoas só falavam naquilo e começaram a reservar jornal na banca para o dia seguinte. Isso é muito emocionante, né? Você fica... E lá na redação também começou esse movimento, que é muito legal. Você vê teus colegas falando, o que vai sair amanhã? Tô doida para ler amanhã, não sei o quê. Isso foi um termômetro, sabe? E aí a gente foi contando as histórias, uma semana de matérias. Eu me lembro que eu encerrei essa série com um e-mail de um leitor, que ele escreveu assim: que Deus nos livre de nós mesmos. Dentro do que ele leu, eu falei, nossa, isso que ele falou é exatamente a história do nosso local. Se eu terminei falando dos bastidores da série com essa coisa. Estou até arrepiada de falar. Foi a coisa mais incrível. Então, assim, e acabou que o Holocausto me apresentou para a literatura, né? Porque depois eu fui lançar um livro sobre isso e começou com uma cobrança da própria redação, dos colegas da redação, falando, eu me lembro da Flávia, ela falou para mim, se você não lançar um livro, eu vou lançar. E eu, muito apaixonada pela história, eu falei, não, eu vou lançar, mas nem sabia que eu ia lançar livro e tal. Então, assim, foram trabalhos muito emblemáticos, eu acho, né? Que marcaram a história da Tribuna, a minha história. Por isso que eu falo que a minha história é muito ligada à história do jornal. O que eu me tornei como jornalista hoje, o que eu sou, vem de toda essa trajetória, que eu falei que foi um casamento muito feliz. Foram 23 anos maravilhosos, assim, felicíssimos. Bom, foi em 2012, a gente fez uma reportagem que, na época, eu tive a confiança da equipe, eu era um recém-chegado, praticamente um recém-formado, mas a gente tinha fatos concretos de que uma pirâmide financeira que se assolava por todo o país, ela ganhava força em Juiz de Fora, e Juiz de Fora começa a ser o foco dessa pirâmide financeira que acaba se transformando aí numa das maiores pirâmides do Brasil. Então eu recebo de uma fonte, a gente já construía a fonte nessa época, a gente recebeu uma fonte de que era algo muito estranho, porque as pessoas estavam ganhando muito dinheiro sem trabalhar. Elas ganhavam dinheiro com indicações e assistindo vídeos na internet. Então, pelo fato de ser uma pirâmide financeira fincada na internet, a apuração foi toda online. E esse levantamento, então, foi todo feito através das redes sociais, identificando quem eram as pessoas, como elas ganhavam dinheiro, como é que era o site, como é que era o modus operandi, como é que eles saíam do virtual e iam, então, para o presencial na cidade, como é que eles reuniam as pessoas, eles apresentavam a proposta de negócio. Então, tudo isso foi feito inicialmente um levantamento na internet com algumas pesquisas de campo, evidentemente. Então, como é que a gente provou? Primeiro com esse modus operandi, mostrando, fazendo todo o rastreamento da empresa, dos sócios, identificando quem são essas pessoas, eram estrangeiros na cidade, no país, né, atuando no país, quais os outros negócios semelhantes que essas pessoas já atuaram no Brasil afora. Eu lembro que tinha pessoas dos Emirados Árabes, tinha pessoas da Itália, da Índia, né, atuando por trás desse negócio, e havia uma pessoa em Juiz de Fora que havia crescido dentro desse negócio, sendo aí uma das pessoas do topo da pirâmide. A Polícia Civil acelerou bastante essa sua investigação a partir dos indícios, né, que a tribuna levantou, principalmente esses levantamentos feitos no meio digital, através das redes sociais. Chegou então o autor e chegou então a indícios de crime. E aí chegou um dia então que parou a cidade, porque esse senhor foi conduzido e as pessoas então que estavam por baixo delas começaram a ficar preocupadas.
Elas fizeram protestos na Polícia Civil, elas ligavam para o jornal. Foi um auê. Acredito que tenha sido, acredito não, foi o primeiro pico de acesso que a Tribuna de Minas teve online numa reportagem. Eu lembro que um dia a gente teve 200 mil acessos numa reportagem, com tráfego completamente atípico do que a gente está acostumado. Então não era mais os acessos de Juiz de Fora e região, era acesso do Brasil inteiro. Ter feito a cobertura da passagem da tocha olímpica aqui em Juiz de Fora, antes dos Jogos do Rio, em 2016, foi de fato uma experiência inesquecível, uma honra, e que eu vou carregar para o resto da minha vida, porque eu estive próximo de conhecer o que é de fato o espírito olímpico. Eu tive um pouco disso. Eu lembro muito desses sorrisos nesse dia do revezamento, das crianças, das pessoas que carregavam as tochas, da movimentação toda de uma cidade por conta desse evento, dos outros eventos que acabaram sendo organizados paralelamente ao revezamento, né? Houve teatro, né? Peças, houve eventos gastronômicos, enfim, muita coisa legal que movimentou a economia da cidade também. E eu empolgado também com tudo isso, querendo fazer a cobertura jornalística para poder mandar em tempo real as informações para o editor da época de internet, podendo mandar no Twitter, para a gente fazer uma cobertura de fato em tempo real. Eu coloquei a mochila nas costas, deixei o carro da tribuna e ao invés de seguir o comboio de carro, fui correndo mesmo, sem capacidade física para correr os mais de 10 quilômetros com os atletas, mas fui na medida do possível, correndo ao lado do repórter fotográfico Marcelo Ribeiro, que também me acompanhou. A gente acabou fazendo os registros desse evento que vai ficar marcado, está marcado na história da cidade, do país. Então foi uma experiência que a gente jamais vai esquecer, porque ela traz ensinamentos não só jornalísticos, né, mas sobretudo no aspecto social.
Braço pra dentro! Fica aí! Olha como é que estourou tudo aí, olha. Aí. Olha a janela aí, olha. A porta da sala, não sei como não chegou a quebrar, mas estava aberta, entendeu? Aquele vidro. Se a cama tivesse aqui, eu acho que não sei o que teria acontecido comigo, né? Só Deus correndo. De tanto vidro quebrado, essa rua virou um caos, todo mundo correndo, tem que evacuar a área, está explodindo tudo. Nossa Deus, parece que a casa estava caindo no chão. Mas houve uma grande explosão em torno das 23 horas em um dos nossos paióis. Ah, foi lá na Embel, explodiu. Foi a casa lá que explodiu, olha lá. A casa de munição, de bomba. Olha, deu um monte, igual bomba nuclear, velho. Muita informação desencontrada durante a madrugada, principalmente nas redes sociais, né? Usando até o nome do jornal que a gente havia conversado, falando de mortes e feridos. Isso de alguma forma prejudicou o trabalho dos bombeiros, né? De resposta dos bombeiros, esses boatos atrapalham de alguma maneira? Sem dúvida, Eduardo, muito bom você ter comentado esse ponto, porque hoje em dia a notícia corre muito rápido. Então são várias redes sociais aí onde a informação chega muito rápido. Essas ferramentas ajudam, mas às vezes elas acabam atrapalhando. Então a gente orienta a população, né, sempre procurar fontes oficiais, onde está sendo citada a fonte, tem confirmação de quem é o autor daquela informação, procure os órgãos responsáveis para que não entre aí a questão do sensacionalismo e o pânico. Houve realmente esse desencontro de informações, as pessoas alarmando de questões, colocando até imagens falsas de que não era a situação real. Isso aí, sem dúvida, atrapalha o nosso trabalho. Outra questão até um pouco cultural é evitar, quando tiver uma ocorrência dessa, ir até o local a título de curiosidade. Então é interessante que a pessoa se afaste do local e evite aquele local. Tiveram muitas pessoas que vieram aqui para saber o que tinha acontecido. Isso também não é ideal que seja feito. Sempre caiu o site, não dá para dar no jornal do dia seguinte, o negócio aconteceu de madrugada. Bora no Facebook mesmo. E aí a gente viu a força que tinha e acho que serviu a partir dali para a gente criar uma outra estratégia, né, de trabalho. A partir da Embel, talvez seja o fato mais marcante, a gente entendeu que notícia não se segura, né? E mesmo que esteja com detalhes e aprofundamento e análise, daqui a algumas horas ou no dia seguinte, onde for, no impresso, na internet, né, no site, nas redes que nós vamos colocar, né? É no Twitter, é no Facebook, é no Instagram, primeiramente, né, no Facebook, né, que a gente tem ainda a maior quantidade de visualizações e de seguidores no Facebook. Eu acho que ali a Embel é um fator determinante. Por quê? Porque mesmo que, por exemplo, você tivesse outros sites locais não jornalísticos, outras redes, né, sociais locais, com muitos seguidores, mas as pessoas entenderam, bom, ali eu não vou olhar, deixa eu procurar aqui. No momento de pós-verdade que a gente vive, né, no mundo em que as pessoas acham que sabem tudo, na hora do aperto, na hora que precisa, como de novo agora na pandemia, né? Você está lidando com morte, né? Então eu preciso confiar. Em quem que eu vou confiar, né? Eu vou confiar, no caso da Embel, eu vou confiar na Tribuna. Agora na pandemia eu vou confiar na Tribuna, em tantos outros momentos também. Mas eu acho que o caso Embel é um fator preponderante para a gente entender a importância que as múltiplas plataformas foram ganhando na Tribuna e a importância que a Tribuna tem para a cidade e região, para a questão da cidadania. Bom, o jornalismo forte, não precisa nem dizer, né? Que o jornalismo forte é importante para a democracia, para fortalecer a democracia, para empoderar a cidade, né? A sua população. E isso a gente depende demais ainda da Tribuna, né? Que é esse veículo. E não precisa pensar em Tribuna mais só no impresso. A Tribuna, que é o site, a Tribuna que está nas redes.
É muito louco, cara. Era a energia, era a raiva, era uma situação forte. Foda-se o sistema, porque ninguém me sustenta. Qualquer coisa que eu faça, eu respondo por mim mesma. Grito nosso. Nosso grito. Eu sempre procurei trabalhar assim, à margem mesmo, entendeu? Sem depender o mínimo possível do sistema. Porra! Filosofia de muita coisa do Brasil, tem que preservar. Agora, quem administrava o museu lá do Rio era o PSOL e o PCdoB. Quase todo o recurso que entrava, pagamento de pessoal, apadrinhados, amigos, militantes. Não tem, não está certo, realmente. E não é apenas na questão da cultura. De maneira geral, as indicações políticas é que levam o Brasil à sua ineficiência e à corrupção. Deputado, em relação ao Ibope, você permanece na frente, mas a rejeição aumentou na comparação com o levantamento anterior. E no final do segundo turno, o seu aparece em desvantagem contra quase todos os adversários. Não acredito em pesquisa. Você vai moderar o discurso? Não acredito em pesquisa. Tá? Eu não consegui entender como é que o Ibope diz que eu aumentei 2%, de 20 para 22, se eu não me engano. E aumenta a rejeição? É diferente. Se eu passar para 30%, a minha rejeição vai ser 110. Deve ser isso daí, que o Ibope está vendendo esse peixe. No Brasil se desconfia de tudo e com razão. Por que vamos confiar em institutos de pesquisa? O objetivo final da educação é produzir na frente um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal, alguém que vai ser útil, obviamente, para si, para o seu país. Você tem razão. Agora, isso não aconteceu de uma hora para outra, né? Até no final do governo Figueiredo, já começou a se fazer presente nas universidades. E hoje, isso está em grande parte em escolas, com ideologia de gênero, com partidarização. O Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, que lá atrás rivalizava com o Colégio Militar, hoje é comum garoto andar de saia, tá? Ver lá alusões positivas ao socialismo, negativas ao capitalismo, crítica aos Estados Unidos, louvação ao regime cubano. Mas se for elogiar os Estados Unidos, não é também ideologia para o outro lado? Ah, mas tudo a vida tem dois lados. Eu prefiro estar do lado americano que do lado cubano.
Então a gente teve aí ao longo do ano passado principalmente, todos os nossos grandes picos de acesso da história do site da Tribuna de Minas associados aos picos de acessos relacionados a grandes situações envolvendo a pandemia, que recordes em número de mortes, recordes em números de ocupação de UTI, também notícias positivas como chegada da primeira vacina, o primeiro imunizado, né? Toda essa construção, toda essa história da pandemia, a gente foi construindo então através do nosso site, das nossas redes sociais, a gente identificou uma forma de crescer e fincar também raízes nesse meio digital. Os internautas saibam que essa informação que a Tribuna está fornecendo, eu posso compartilhar porque essa é uma informação apurada de credibilidade. Então a gente tem essa preocupação diária com o nosso site e as nossas redes sociais. E essa confiança ela se reflete em números. Como eu disse, a gente tem um aumento no número de acessos do site mensalmente desde o início da pandemia e a gente tem também um crescimento nas nossas redes sociais. Celebramos o SUS, porque é exatamente o sistema público de saúde que nos garante hoje essa possibilidade. A gente está dando um passo muito importante, muito significativo para a gente enfrentar essa doença que assolou toda a humanidade desde o ano passado. Foi um momento histórico, um momento de celebração, um momento também de muita esperança. Né? A vacina foi esperada, venho atuando na linha de frente desde o início. Espero que eu consiga assim, ser imunizado o maior número de pessoas possíveis, né, para poder acabar logo. Então esse é o nosso desafio sempre, entregar a informação apurada, checada, no menor tempo possível. Para a gente não vale divulgar um boato, que está acontecendo alguma coisa na cidade nesse momento e jogar isso numa rede social. Para a gente seria ótimo ganhar uma audiência, mas a gente perderia em credibilidade. Então eu acho que a melhor forma da gente ganhar audiência, claro, porque é muito importante, porque é assim que a gente sustenta, mas também ganhar credibilidade, é que a gente espere um pouco, a gente respire, a gente verifique aquele fato e aí sim a gente vai informar. Porque aí sim, o internauta, a sociedade de Juiz de Fora vai saber que se a gente está informando, é um fato concreto aquilo aconteceu.